de pano da Panini, lenda afirma que nunca mais vai fazer quadrinhos e o criador de Bones sofre um ataque cardíaco. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A autora do clássico Persépolis, Marjane Satrapi, é categórica. Ela nunca mais vai voltar a fazer quadrinhos. Ela dá essa declaração em uma entrevista feita pelo Publishers Weekly no último dia 16. Inclusive, é uma ótima entrevista, a gente vai deixar ela linkada aqui para você conferir na íntegra. E ela fala sobre vários temas interessantes. Um deles é essa sua relação com os quadrinhos. Vale lembrar que Persépolis foi concluída, sua primeira publicação lá na França foi concluído em 2003, ou seja, lá se vão 20 anos da conclusão de Persépolis e quase outros 20 anos da publicação de Frango com Ameixas, que foi o seu último quadrinho lançado em 2004. Desde então, ela fez a animação de Persépolis, que concorreu ao Oscar de melhor animação, também fez uma adaptação para live action do quadrinho Frango com Ameixas e ainda dirigiu o filme Radioactive, que foi lançado em 2021 na Netflix. Ela fez outros filmes também na carreira, a gente só tá destacando esse aqui porque é mesmo o mais recente. E a Marjane Satrapi afirma nessa entrevista que ela não vai mais fazer quadrinhos porque ela não sente que aquilo é desafiador mais. Ela não se sente desafiada nesse tipo de produção. Ela comenta que quando ela lançou o seu primeiro quadrinho, né, o Persépolis, ela conseguiu a atenção da imprensa, conseguiu vários elogios do público também, né? E que depois, nos seus quadrinhos seguintes, ela também alcançou o mesmo feito. E ela diz isso sem uma falsa modéstia, né? Ela diz que é algo que ela conseguiu perceber, que ela sabia como fazer quadrinhos, ela sabia como alcançar aquele resultado, não que seja uma fórmula mágica e ela consegue ensinar isso para alguém, é algo que ela detém ali e que por isso ela não se sente mais desafiada a produzir quadrinhos. Ela também fala um pouco sobre as proibições de Persépolis. Persépolis é um dos quadrinhos mais proibidos ao redor do mundo e a gente tá aí numa nova onda de censura aos quadrinhos nos Estados Unidos. Ela comenta sobre isso também nessa entrevista, mas acho que a declaração mais relevante mesmo dessa entrevista ao Publishers Week é o fato de que não veremos novos quadrinhos de Marjane Satrapi, a criadora de Persépolis, e vale lembrar que todas as HQs da autora que foram lançadas aqui no Brasil foram publicadas pela editora Quadrinhos na Companhia. A Panini Comics divulgou a capa e a sinopse do mangá Yaritin Beach Club, que a editora vai publicar agora neste mês de agosto. Esse é um mangá BL de Tanaka Ogeretsu e essa divulgação reacendeu todo um furor nas redes sociais, principalmente no Twitter e também nas publicações da Panini relacionadas a esse mangá. E aí a gente tem uma divisão, tanto de gente que tá super animada por ver essa obra aqui no Brasil, quanto de gente que critica essa publicação porque afirma que a obra contém um conteúdo meio duvidoso, um conteúdo que poderia ser, inclusive, considerado assédio ou então estupro com pessoas menores de idade. Essa situação toda, ela envolve aí uma discussão que vai muito além da publicação desse mangá e que é importante a gente já começar essa notícia falando sobre isso. Longe de qualquer puritanismo, gente, a gente não tá aqui para criticar a qualidade do mangá, para questionar sobre a qualidade do mangá ou até mesmo sobre esse conteúdo sexualmente explícito, até porque existem interpretações diferentes até mesmo sobre Yaritin Beach Club. E a gente sabe que existe toda essa onda de puritanismo mesmo, de uma forma de higienização dos quadrinhos BL que volta muito numa ideia de que as HQs BL deveriam ser todas mais fofinhas, elas não deveriam trazer esse conteúdo sexual que é próprio de relacionamentos, né? E a partir disso a gente pode até conectar ali com Heartstopper, que é um quadrinho BL, um dos mais famosos, e que traz aí essa ingenuidade, essa coisa mais fofa, e a gente sabe que nem todas as obras elas precisam ser assim, e isso é importante até para uma diversidade de conteúdo dentro do gênero BL. Então, voltando aqui, o que a gente está querendo falar nessa notícia? A gente quer falar sobre a sinopse da Panini Comics. A Panini divulga uma sinopse que se afasta bastante do conteúdo da obra no sentido dessa questão mais sexualmente explícita mesmo. A Panini traz a seguinte sinopse, olha só, gente. Tono é transferido para um internato só para garotos que fica no meio das montanhas. Lá ele conhece Yaguchi e começa a conversar com o rapaz de forma bem humorada, fazendo dele o seu único amigo.
No entanto, como é péssimo com esportes com bola, resolve não entrar para o clube de futebol com um colega e opta pelo de fotografia, que parece ser mais tranquilo. Entretanto, o clube, formado por veteranos de personalidade forte, era apenas uma fachada e é conhecido como Yaritim Beach Club. À primeira vista pode parecer uma história vulgar, mas aborda uma adolescência cheia de romance puro e desajeitado que deu origem ao tão aguardado volume que traz uma história extra especial. Na ficha técnica no site da Panini, tá lá constando que essa é uma obra voltada para leitores maiores de 18 anos e a gente imagina que esse selo de recomendação de classificação etária vai constar também na edição física do mangá. Só que o que a gente está questionando aqui é a escolha desses termos, o uso dessa sinopse. E a gente não está dizendo aqui que a Panini inventou isso daí, até porque a gente encontrou uma edição japonesa que traz essa sinopse muito semelhante à da Panini, que traz essa ideia de que à primeira vista pode parecer uma história vulgar, mas aborda uma adolescência cheia de romance puro e desajeitado. Tem uma sinopse japonesa que traz mais ou menos esse conteúdo. Mas a gente está questionando isso aqui porque a Panini Espanha, por sua vez, quando lançou o mangá em 2021, já traz uma sinopse muito mais clara quanto ao conteúdo do mangá. Uma sinopse que não esconde, porque o que a gente está pensando aqui é, será que não está acontecendo também uma higienização de certa forma? E quando a gente fala de higienização, é muito nesse sentido de afastar a obra daquilo que ela realmente é. Um mangá BL sexualmente explícito. Então, essa edição da Panini Espanha, ela já traz isso muito claramente na sinopse. A gente entrou em contato com a assessoria da Panini sobre isso tudo que a gente está comentando aqui, né, para perguntar para a editora o porquê dessa escolha editorial de lançar essa sinopse. Lembrando, gente, essa é a sinopse divulgada nos canais oficiais da editora e também no site. A gente ainda não viu a sinopse que vai ficar na edição impressa do mangá que vai ser lançada agora em agosto. E a editora nos respondeu que eles estão trabalhando numa nota, a assessoria da editora informou que essa nota vai ser divulgada, a gente imagina que nos próximos dias. E aí, tá gostando do nosso giro? Então já deixa o like, chegou aqui no giro, já deixa o like, porque isso é essencial para o YouTube entender que esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Eu já aproveito para te lembrar que você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Jeff Smith, autor do consagrado quadrinho Bone, sofreu uma parada cardíaca no último domingo. Essa notícia foi dada pela Kathleen Glowson, da Cartoon Books, que é a editora que o Jeff Smith criou para publicar suas obras, e também pela esposa do autor, a Vijaya Iyer. Essa notícia, gente, fez com que o Jeff Smith cancelasse uma série de eventos em que ele participaria dando autógrafos, né? Ele estava numa turnê de autógrafos durante esses próximos meses e ela foi cancelada. O Jeff Smith está bem, ele está se recuperando, lembrando que o autor tem apenas 63 anos e a gente torce muito para que essa recuperação seja bem rápida e para que ele fique bem logo. Vale lembrar que você pode ler Bone completo. A obra foi completa pela primeira vez aqui no Brasil pela editora Todavia. O anime de Scott Pilgrim ganhou teaser e data de estreia. Ele vai chegar no dia 17 de novembro na Netflix, mas não é só isso. O Brian Lee O'Malley, que é o quadrinista da obra original, comentou nos seus stories para os leitores não esperarem aquela adaptação palavra por palavra igualzinha ao quadrinho. Ele disse que essa versão em anime é uma obra única e que a gente pode esperar várias novidades em muitos aspectos. A versão em anime vai se chamar Scott Pilgrim Takes Off e vai ter o mesmo elenco de vozes da primeira adaptação que o quadrinho teve, o live action de 2010. Ou seja, a gente pode esperar o retorno de Michael Cera como Scott Pilgrim e recentemente o ator disse que está muito animado com esse retorno e que Scott Pilgrim tem algo, uma energia muito especial. O anime terá ao todo 8 episódios e o estúdio por trás dessa animação é o Science Saru, que é o mesmo de Devilman Crybaby e de Keep Your Hands Off Aizuken. Se você quiser ler Scott Pilgrim e seguir aí a indicação do Brian Lee O'Malley, que disse, se você quer algo muito parecido com os quadrinhos, vai ler os quadrinhos, eu já fiz o quadrinho para você ler. Então, se você quiser seguir essa recomendação do autor antes de assistir a animação que chega na Netflix em novembro, você pode procurar as edições da Quadrinhos na Companhia, que publicou Scott Pilgrim em 3 volumes. A editora Comic Zone anunciou o 2º prêmio latino-americano de quadrinhos, ao lado das editoras argentinas Locorábia e Historieteca e ao lado da francesa Ilatina.
O anúncio foi feito ontem durante o Crack Bang Boom, que é um grande evento de quadrinhos da Argentina. E as editoras convidam artistas de toda a América Latina a participar do prêmio em duas categorias, Graphic Novel e quadrinho de gênero, que contempla aí ficção científica, aventura, terror, policial, enfim, vários gêneros de quadrinhos. As inscrições acontecem no site da premiação e vão até o dia 31 de março de 2024. O anúncio de quais serão os vencedores vai ser feito no dia 31 de maio do ano que vem. Os vencedores de cada categoria vão ser publicados em 3 países diferentes, na Argentina, no Brasil e na França, pelas editoras organizadoras do prêmio, e receberá um adiantamento de direitos autorais no valor de $4.000. A primeira edição do Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos premiou Náufrago Morris, de Pablo Franco e Lautaro Fisman, que foi lançada pela Comic Zone neste ano, e também traz a Paluz, do Manuel de Petris e do Martin M. Montaner, que vai ser lançada no ano que vem, em 2024, pela Comic Zone. Só que não só as obras vencedoras estão ali no radar. Todos os quadrinhos que participam do Prêmio Latino-Americano estão no radar daquelas editoras e pode acontecer de serem publicados em outro momento. É o caso de Como Pedra, do brasileiro Lucas Jonathan, que vai ser lançada pela Comic Zone no final do mês de setembro, e agora você confere a capa em primeiríssima mão aqui no Giro do Fora do Plástico. Olha que capa linda, e só para reforçar, a obra vai ser lançada no final do mês de setembro. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para as inscrições do segundo Prêmio Latino-Americano de Quadrinhos. Pré-vendas da semana, para você ficar por dentro dos quadrinhos que entraram em pré-venda nos últimos dias, e a gente começa com a HQ nova da editora Nemo. A editora vai publicar Meu Irmão Caçula, do Jean-Louis Tripp, e essa é uma obra que traz ali um elemento autobiográfico, porque o Tripp vai relembrar quando o seu irmãozinho, seu irmão caçula, faleceu num acidente trágico. Ele vai trazer como que esse luto abalou toda a família e também quais são as consequências disso 40 anos depois. A previsão de publicação é para o final do mês de setembro. Mais um Jiu-Jitsu vindo por aí pela editora Pipoque Nanquim, que lançou pré-venda de Cidade das Lápides. A previsão de lançamento é para o final do mês de setembro, e vale lembrar que Jiu-Jitsu vai vir ao Brasil para a CCXP em dezembro, e que essa é uma parceria entre a própria Pipoque Nanquim e o evento, e que o Jiu-Jitsu vai ficar no stand da editora. Também tem novo Box Brown pela editora Mino, que vai publicar O Efeito He-Man. Esse quadrinho foi lançado recentemente nos Estados Unidos e vai trazer toda uma reflexão sobre a publicidade do mercado de brinquedos e como que isso afetou a infância de várias crianças, para ter tanto uma relação com o consumo quanto para ficarem fãs de marcas. A Mino lançou Tetris, Cannabis e André o Gigante aqui no Brasil, e a previsão de lançamento de O Efeito He-Man é para este mês de agosto, no finalzinho do mês. A Comic Zone está publicando mais um quadrinho do Alcatena, que vai estar no Brasil no final do ano para a CCXP, e esse é outro caso daquelas parcerias entre editora e CCXP para trazer um convidado para cá. A editora está publicando agora Kinara, que tem previsão de lançamento para o dia 18 de setembro, e essa é uma obra que tem a arte do Henrique Alcatena e roteiros do Eduardo Mazitelli, que é o mesmo que fez Rakshasas com o Alcatena. Repetindo, a previsão de lançamento é para o dia 18 de setembro. A JBC lançou pré-venda de 3 mangás, que na verdade são 2. Escamas Azuis, os 2 volumes que completam esse mangá, e também o primeiro volume de Alice in Borderland. Alice in Borderland vai ter 9 volumes ao total no Brasil, porque a JBC está lançando a edição em formato Big. A previsão de lançamento desses 2 mangás é para o mês de setembro. No Catarse, a gente tem o segundo volume de Kung Fu Ganja, do Davi Kalil. Gente, o primeiro volume foi publicado há bastante tempo, mais de 5 anos, mas o importante é que agora a gente tem volume 2 de Kung Fu Ganja, e a campanha no Catarse já está em andamento. A obra se passa numa China medieval mágica, em que cogumelos, plantas e ervas são fontes de magia e podem despertar poderes especiais naqueles que as consomem. Você pode apoiar a campanha até o dia 14 de outubro, e a previsão de lançamento é para dezembro na CCXP. Também tem campanha de Até o Fim no Catarse. Essa é uma republicação, já que a obra original do Eric Pelez e do Gustavo Borges saiu em 2017, mas temos agora uma edição revista ampliada, uma edição especial, segundo os próprios autores. A obra vai trazer aquela questão: o que acontece depois que a gente morre? O que acreditamos vai influenciar em alguma coisa quando o fim chegar?
A obra tem previsão de lançamento para o mês de novembro e você pode apoiar até o dia 7 de outubro. E para fechar aqui, temos Sob a Sombra de Lovecraft, o segundo quadrinho da Tábula Editora, que é uma obra que vai adaptar 3 contos do Lovecraft para os quadrinhos. É uma adaptação feita pelo Berto Horn. A previsão de lançamento é para o mês de setembro e você pode apoiar até o dia 31 de agosto. O Giro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante pra gente. Faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e você também pode ser apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá no Apoia-se você confere todas as nossas recompensas, o que a gente tem a oferecer em troca por você colaborar aqui com a manutenção desse conteúdo que tá aqui tanto no YouTube quanto no Instagram. Até a próxima!